Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que traz toda semana um entrevistado, uma entrevistada, para discutirmos as raízes da ciência moderna. Hoje nós não estamos com um professor da PUC, nós estamos com um professor convidado da USP Zona Leste, professor Tomás Haddad. Ele é da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP Zona Leste, também a USP Zona Leste não tão conhecida do nosso público. Tomás, eu queria começar te perguntando como é que é essa nova USP. Eu sei que não é nem tão nova, né? Mas que para muita gente aqui que está nos assistindo é uma novidade. A gente vê às vezes indo para o aeroporto, um prédio ali que parece que é lá que funciona. É lá mesmo, e é uma unidade que tem um funcionamento diferente do usual da universidade, porque tem 250 professores aproximadamente, de todas as áreas que a gente pode imaginar, que não estão separados em departamentos especializados, é todo mundo, de alguma maneira, tentando conviver, tentando encontrar convergências, às vezes divergências, mas produzindo ideias e formando nossos estudantes. Já tem gente que se formou lá? Você falou Já 5 teve anos? uma turma que se formou no final do ano passado e estamos caminhando já para a segunda turma. São Seleciona lá quais disciplinas? Então, lá existem 10 cursos de graduação, são todos eles em áreas que a USP não vinha atuando antes, e eu, por exemplo, tô ligado mais fortemente a um curso de formação de professores de ciências, é uma licenciatura em ciências, e dentro dessa licenciatura em ciências, um dos eixos importantes é justamente a discussão da história da ciência que esses alunos vão ensinar, vão se tornar professores na rede, nas escolas particulares e tudo, e o contato com a história da ciência, com filosofia da ciência, com debates sobre a ciência, nos pareceu importante lá para contribuir para a formação deles e para a prática profissional depois. Tem tudo a ver com o convite aqui, que na PUC a gente, justamente um dos focos nosso também na pós-graduação, mestrado, doutorado, são professores da rede, que tanto particular como pública, que vão também ter essa, vamos dizer assim, esse upgrade, né, de poder trabalhar a ciência com uma visão histórica, contextual, né? Então, muito bem-vindo aqui, né? Eu acho que Você já é juntou bem. na verdade, um colaborador do nosso programa e até pela proposta pedagógica, né? E hoje a gente tem um tema que eu sei que você está trabalhando faz tempo aí, que nós já abordamos aqui algumas vezes, né? Que, ainda mais na PUC, né? Fica muito bacana, né? É o fato de você estudar a história da ciência, né? Mas numa fronteira que toca a instituição religiosa, tocam os padres, né? Exato. Então, conta para nós aí, primeiro, o que é o teu objeto de estudo, né? E como é que você chegou, para onde você foi. Eu, ah, eu tenho estudado mais padres astrônomos que viveram no século XVII, e especificamente padres que eram da Companhia de Jesus, jesuítas, né, portanto, e que se espalharam pelo mundo muito rapidamente a partir de meados do século XVI, e no século XVII eles estavam em todos os cantos do mundo e fazendo astronomia, fazendo matemática também em diversos lugares, e se correspondendo entre si, se correspondendo com os europeus, mas também nas partes do mundo que estavam então sendo colonizadas pelos europeus, eles também tinham suas redes locais de contatos, interagindo com as pessoas que já estavam nesses locais antes do encontro com os europeus, e um período que eu acho que foi muito interessante, muito fértil para essa questão da formação dessas redes, e também para a gente reavaliar, colocar em outra perspectiva
antigas narrativas sobre uma possível oposição entre ciência e religião, que são narrativas muito persistentes na cultura, né? De que o pensamento científico e a religião eles são incompatíveis, e essa incompatibilidade teria justamente nascido no século XVII aproximadamente. E eu acho que o que tem sido visto, e eu tento contribuir um pouquinho para esse trabalho, que é feito por muitas pessoas, é rever dentro da própria instituição religiosa, no caso a Igreja Católica da época, uma série de divergências, de caminhos diferentes, de relações diferentes que se estabeleceram com a ciência, de modo que a visão em bloco, né, da oposição, do choque, eu acho que ela tem sido substituída por uma visão de cooperação, às vezes conflito, de novo cooperação, e uma cooperação muitas vezes profícua, muitas vezes que deu resultados interessantes, outras vezes, sem dúvida, um conflito aberto, como no caso do Galileu, que é muito famoso, muito emblemático, e acho que o caso que contribuiu para que a gente cristalizasse essa visão da oposição, mas que está longe de ser a única coisa que podemos falar sobre o século XVII. E, Tomás, a gente gosta sempre de abordar aqui no programa, né? Até por uma questão na nossa forma de atuar, que bate com a tua forma de atuar, quais são as fontes, né? Você falou das correspondências, de um saber produzido nesse período, né? No século XVII. Quais são as fontes? Como é que você chega? Quer dizer, como você falou, existe uma visão que é fácil. A gente abre o jornal, lê, a ciência nasceu no século XVII, na Revolução Científica, quando a religião, tá certo? Desligou a religião, desligou a chave da religião, ligou a chave da ciência, né? Então é óbvio, né? Quer dizer, a gente vai nesse caminho de tentar colocar uma lupa ali nessa historinha simplificada e a gente enxerga um outro quadro. O que você está olhando, né? Qual é a teus micro-organismos aí? Os jesuítas, eu acho que eles são interessantes porque eles nos deixaram uma quantidade de fontes e uma variedade de fontes para pesquisa histórica que é impressionante. Tem muita coisa que dá para fazer. Não apenas os tratados impressos, o livro, digamos, de astronomia, de matemática, que são, sem dúvida, o meu foco principal, mas tem toda um universo textual que eles também deixaram que é muito importante para essa pesquisa. Então, as correspondências são, sem dúvida, uma parte essencial disso, porque nas correspondências que eles tinham que mandar para os superiores em Roma e também nas correspondências que eles trocavam nas regiões missionárias, a gente encontra muita referência à ciência, ao que eles estavam fazendo de observação astronômica, a como eles estavam usando isso também para os fins de interação com as populações locais, com os governantes locais. O caso da China é impressionante, o quanto que a astronomia foi usada para permitir uma penetração maior da Companhia de Jesus na corte em Pequim. Os jesuítas também fundaram muitos colégios em quase todas as regiões por onde eles passaram, e há uma quantidade razoável de cadernos de alunos desses colégios. Também são uma fonte muito interessante. Parte da formação era justamente em astronomia e matemática, então a gente tem até hoje, principalmente em Portugal, muitas notas de aulas, né, que nos permitem ver como que diversas coisas que estavam surgindo na astronomia, principalmente, estavam se tornando um assunto de sala de aula, vamos dizer. Quanto tempo que demorou, por exemplo, para o sistema copernicano começar a penetrar na sala de aula de colégios religiosos como esses. Eles nos deixaram também manuscritos, versões intermediárias desses tratados que
um dia foram impressos, então tem um conjunto muito grande. Que língua que você encontra? Primeiro, onde você encontra, né? Lá no Vaticano, não sei. Para a parte manuscrita, o principal depósito de fontes dos jesuítas fica no Vaticano, no arquivo da Companhia de Jesus. É um arquivo gigantesco. Está em Roma. Que está em Roma, tá no Vaticano. No Vaticano mesmo. E ele é todo dividido por regiões do mundo, então tem, por exemplo, um fundo brasileiro gigantesco. Você já esteve lá pessoalmente? Eu assim, fiquei muito menos do que eu gostaria de ficar lá. Eu gostaria de ficar meses, né? Então só pude dar uma olhadinha. Mas você foi lá? Que bacana. Mas muito ainda preliminar, porque tem coisa ali que é uma vida de trabalho, né? E tem também em regiões onde a Companhia de Jesus tinha uma presença forte, também os arquivos locais acabaram ficando com muita coisa. Em Portugal, na Espanha, na França tem. O Brasil tem algum material? Coisas. Não, o material brasileiro está em Portugal. No Brasil tem algum material, mas não tem essa quantidade tão exorbitante de coisas como nessas bibliotecas europeias, para onde acabou convergindo muitas vezes, né, toda essa correspondência, esses manuscritos. Eu assisti uma vez uma mesa do professor Carlos Ziller, lá do Rio, do Museu de Astronomia, com um orientando dele, lá eles apresentaram um paper, e era sobre um jesuíta que vai morar na Bahia, e eles acharam lá na Torre do Tombo, em Lisboa, né, um manuscrito desse jesuíta de astronomia, inclusive de observações que ele tinha feito na Bahia, né? Esse daí é o Valentin Stancel, o nome desse astrônomo. Valentin Stancel. Isso, ele veio da Europa Central e parece que ele queria ser missionário no Oriente, acabou sendo mandado para Salvador, ficou em Salvador e escreveu bastante em Salvador, né? E o Carlos Ziller, de fato, encontrou um material muito rico sobre o Stancel. Até meio inédito, assim, encontrou referências na literatura sobre esse material, né? E o Stancel é muito no círculo, assim, né, de estudos da astronomia dos jesuítas, é muito folclórico que o Newton citou algumas observações do Stancel de um cometa que ele Isaac Newton observou nos céus da Bahia, né? E ele era correspondente da Royal Society. Ele era correspondente. Olha só, que interessante. Então também é interessante que assim, a Royal Society da Inglaterra anglicana e toda a questão do anticatolicismo, especialmente anti-jesuitismo, mas também acolheu, né, um astrônomo jesuíta como membro correspondente, tinha uma relação que é bem mais complicada, né, do que também essas oposições. Me interessa essa citação do Newton, depois eu queria tá no terceiro livro do Principia, no Sistema do Mundo, ele comenta desse cometa. É tanta informação no Principia que você não... Se alguém não busca para você não sabe tudo que tem, né? Que legal, que legal. E você tem, assim como o Carlos Ziller achou esse material de um autor específico, você tem algum autor ou alguns autores que você já se dedicou mais tempo? Eu tenho me dedicado... Focou tua lente nele? Eu tenho me dedicado principalmente a dois autores, são dois italianos, um italiano e um alemão que passou a vida inteira na Itália. Os dois são padres jesuítas muito, muito diferentes. Um deles se tornou uma figura muito conhecida, ele se chamava Christoph Clavius, e principal fonte de fama dele é o fato dele ter sido o sujeito que organizou a reforma do calendário, a reforma gregoriana do calendário na década de 1580.
e ele que fez as contas, fez toda a justificativa astronômica daquele negócio de tirar alguns dias do calendário para poder fazer com que os equinócios voltassem às datas esperadas e tudo. E o Clavius, ele, diferente de muitos outros jesuítas, ele nunca saiu em missão pelo mundo, ele passou praticamente a vida inteira depois de sair da Alemanha, e teve um curto período em Coimbra, mas daí ele foi para a Itália, ficou em Roma, no Colégio Romano, que era o quartel-general, vamos dizer, da astronomia e da matemática dos jesuítas no fim do século XVI, e lá ele ficou até uma idade avançada. Foi um correspondente muito frequente do Galileu, tem uma quantidade grande de cartas que eles trocaram. O Galileu foi visitá-lo no Colégio Romano um pouco depois da publicação do Siderius Nuncius, né, que é o livro que contém o relato das primeiras observações telescópicas do Galileu. O Clavius liderava lá um grupo de padres astrônomos que construíram também um telescópio pouco depois do Galileu e confirmaram as observações dele por pedido de um cardeal importante. Então, uma figura que esteve sempre ali no centro, vamos dizer, dessa vida científica e também no centro da vida religiosa católica, né, muito próximo de papas e arquiteto de uma reforma do calendário que foi promulgada por um papa e tudo. E uma ainda outra... é o calendário nosso atual? É o calendário que a gente ainda usa. Uma certa importância histórica. Ele está no nosso dia a dia, né? Está na folhinha ali na parede. Tá, né? Exatamente, né? E escreveu muitos livros que eram usados nos colégios, livros assim, um comentário a... E a formação dele, né? Como se fala, você já está mostrando para nós a dimensão científica, né? O relacionamento com o Galileu, o nosso calendário, que pode estar na palme, mas é do padre. Né? O carimbo é do padre, o resto é só detalhezinhos. Né? Qual a formação dele? Quer dizer, como é que a gente imagina? Um padre aprende a rezar, né? Nossa visão, justamente como você falou, dentro dessa oficialidade de que a igreja e a ciência, né, se separaram tudo. Como é que ele se formou? Você tem um pouco de informação Ele fez do background do homem? Ele fez o curso tradicional de um jesuíta da sua época, né? Estudou em colégio jesuíta o tempo inteiro, desde vamos dizer assim, da formação básica, né, que era um pouco latim, literatura e retórica, coisas desse tipo, até a formação mais avançada, que era, no caso dos jesuítas, o grau de teólogo. Né? E entre essas duas pontas havia uma formação em matemática e em filosofia natural que era bastante intensa. Né? Isso era no fim do século XVI, isso foi oficializado pelos jesuítas como uma parte essencial da formação dos seus quadros. Estava no currículo das escolas jesuítas, que eram escolas frequentadas não apenas pelos candidatos a padres, mas muitas vezes também por pessoas que depois iriam fazer outras coisas. O Descartes, por exemplo, foi formado em colégio jesuíta. Né? O Descartes é um exemplo, talvez o mais famoso, mas tem outros. Tem o Corneille, que foi um dramaturgo francês também, estudou em colégio jesuíta. Mas muitos, de fato, iam seguir essa carreira eclesiástica. E o Clavius fez isso de ponta a ponta, né? Se formou como teólogo, mas depois ele se estabeleceu como matemático e astrônomo. Dentro da companhia ou fora? Quer dizer, quando ele se estabelece, como você falou, matemática e astrônomo, para quem ele trabalha, do que ele vive? Ele é professor do Colégio Romano, que é o colégio mais destacado, vamos dizer assim, nos séculos XVI e XVII.
dentro de um universo já de dezenas, talvez centenas de colégios na Europa e no resto do mundo que os jesuítas mantinham. Colégios que disputavam muitas vezes entre si, que tinham interpretações diferentes do que estava previsto nesse currículo oficial e tudo. Mas o Colégio Romano era uma força centrípeta, vamos dizer. Tinha gente que vinha vamos dizer assim, lá era uma espécie de polo, daí você tem satélites, assim, né? O Brasil, a Bahia era um satélite dessa estrutura. O Colégio da Bahia. Como é que era o intercâmbio? Eu imagino que, como você falou, tem correspondência que é nos navios, né? Então não tinha internet, nem satélite e tal, então ia pelo navio, né? Eu imagino, né? Sim. Então o navio devia servir para alimentar questões, discussões, né? Eu me lembro uma questão dessa época, quando os judeus chegaram em Recife, havia um problema que algumas orações você muda no ano, uma frase por causa da chuva, para pedir chuva, né? E daí eles queriam saber, né, como é que eles iam fazer se eles tinham cruzado o Equador, né? Estavam num outro hemisfério, tinha uma outra sequência de estações, né? Então foi feita uma consulta, acho que na época, não sei onde era o rabinato, mas houve uma discussão científica, teológica, né? Astronômica. E, quer dizer, eles deviam ter esse nível de indagação, quer dizer, mais até imediata, né? Não sei se isso aconteceu no catolicismo, né? Eu sei a história dos judeus do Recife, né? Que vieram de Amsterdã. Que é a primeira sinagoga, né? Primeira sinagoga das Américas, porque havia uma população muito grande em Amsterdã e falavam justamente, como eles eram oriundos de Portugal, eles falavam português, né? Então eles vieram para o Recife, quando a Holanda domina, são nem 30 anos, né? Mas é o suficiente para estabelecer vamos dizer assim, um centro de estudos. É a mesma coisa que os jesuítas faziam, também a sinagoga acabava envolvendo, né? Tem até uma brincadeira, né, que eu faço às vezes, então eu já estudei um pouco esse período, é que eles, quando os portugueses reconquistam, né, um clamor, um choro, né, se escrevem vários sermões de lamentação, né, porque eles vieram para cá tão animados, né? Eles estavam em Amsterdã, mas sabe como era? A Europa já tinha dado muitos problemas com a Inquisição, então eles falam, quem sabe a América, né? América, tal. Tanto que alguns não voltam, né? Uma é comprovada, né? Um grupo de navios que sobem para o Caribe. Até hoje você tem comunidade judaica do Caribe, Cuba, várias ilhas, né? Porto Rico, tudo que são oriundas desses judeus do Recife, que na verdade são de Amsterdã. E tem um grupo que foi para Nova Amsterdã, que é Nova York. E até hoje mantém-se a sinagoga portuguesa em Nova York, que eu já visitei, né, lá pertinho do Central Park, oriunda desse pessoal, né? E é engraçado que uma vez eu estava num debate lá nos Estados Unidos e eu brinquei, né, que se eles tivessem ficado, né, eles teriam feito Recife ser uma Nova York, né? E a gente chamaria nós de América e a América do Norte seria América do Norte, né? Causou muita risada, tal, mas enfim, há essa de Amsterdã para Nova Amsterdã. E uma parte grande, segundo hoje em dia a gente vai descobrindo, se embrenhou pelo sertão nosso e virou católicos, brasileiros, tal. Cristãos novos. Cristãos novos, cristãos novos e depois de algumas gerações cristãos totais, né? Perdendo essa Esse memória. Agora, hoje em dia tem aparecido pessoas, a gente aqui em São Paulo interage com grupos na Paraíba, principalmente na Paraíba, não sei porque é Paraíba, mas no Recife, no Pernambuco também, que vão buscando as suas raízes, né? Por causa de símbolos e costumes, né? Mas voltando aos nossos padres. Então, eles estabeleceram essa rede, né? E o que eu queria te perguntar é que, além das correspondências papel, né, eles próprios viajavam, quer dizer, além de que alguém via um missionário ficar um tempo na América do Sul, né, ele voltava, passava um tempo na matriz, depois ia para o Oriente. Havia que nem hoje em dia professores universitários que se deslocam, passam um tempo nos Estados Unidos, um tempo... Havia, no caso dos missionários, os imperativos da missão eram sempre determinantes, né? Então, há muitos que deixaram a Europa para morrer nos diversos lugares para onde foram. Para morrer, eu quero dizer assim, para passar o resto da vida, né? 30 anos, 40 anos no Oriente, na América. Mas há também muitos casos de jesuítas que ficavam
indo e voltando, entravam a serviço, por exemplo, de governantes, e um caso famoso é o nosso Padre Vieira, né, que é um jesuíta que cruzou o Oceano Atlântico uma meia dúzia de vezes entre o norte e o nordeste, e Lisboa, Itália, né, um sujeito que fez muito essa ponte. Também teve uns probleminhas na vida, né? Também teve uns probleminhas com a Inquisição, né? Os probleminhas, né? Que é outra coisa interessante para a gente ver, né? Como os jesuítas, que às vezes são vistos como os inquisidores, no caso Galileu, eles próprios também passavam por esse outro lado, né? E isso é até uma das outras figuras que eu estudo, além do Christoph Clavius, é um sujeito chamado Cristoforo Borri. Esse sim é italiano, começou sua atuação na Itália, era professor em Milão, no Colégio dos Jesuítas em Milão, e daí ele resolveu, bem no comecinho do século XVII, ensinar no Colégio dos Jesuítas o sistema astronômico, o sistema cosmológico do Tycho Brahe. Que maravilha. Que é um sistema, né, diferente do copernicano e também do ptolomaico, e muitas vezes desconhecido, deixado de lado, mas que foi um sistema muito, muito importante, que atraiu muita gente durante algumas décadas, né, até 1620, 1630, ele era uma alternativa viável ao Ptolomeu e ao Copérnico. Tomás, a gente poderia abrir agora uma segunda, como se você tem dois autores, né? Uma segunda, enfim, investigação, né? Seguindo os teus caminhos, né? Mas a gente está chegando ao final do programa de hoje. Eu acho que o programa de hoje foi particularmente muito a ver com a nossa área, porque a Nova Estela, né, é uma estrela, Nova Estrela, né? Daí vem o nome Nova Estela do nosso programa, é do Tycho Brahe, né? Então, hoje ele chegou no nosso homenageado aqui com o nosso programa, né? Que é justamente um momento onde se acreditava que o céu era conhecido, eterno, imutável, tá certo? Aparece uma nova estrela no céu, e a gente espera que hoje em dia também apareçam novas estrelas no céu, novas ideias, e o mundo volte a se transformar para termos o futuro mais garantido.